Vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que tirou cerca de 20 milhões de vidas. Vamos falar sobre isso. Bom, vamos aumentar aqui a tela para eu poder explicar para vocês antes de entrar propriamente no assunto. Vamos fazer uma introdução sobre esse conteúdo aí, tá? Bom, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu entre 1914 e 1918. Nesse período, o mundo, até o momento, estava passando por grandes transformações. Podemos falar que toda a Europa estava passando por um desenvolvimento capitalista, por um período de racionalidade, cientificismo, cultural. Vamos até falar de uma expressão chamada Belle Époque na época. Então, tudo era novo. Cinema, eletricidade, Olimpíadas. O mundo, a Europa, por assim dizer, estava querendo ter o seu espaço. Cada país, cada nação estaria querendo mostrar a sua capacidade, o seu valor. Não só economicamente, mas politicamente e também de forma intercontinental. Então, professor Flávio Alexandre, os motivos reais que levaram os homens a entrar em uma guerra teriam sido financeiros? Sim, é um período que nós vamos chamar de expansão imperialista, um período anterior, e que deu nisso. Milhões de vidas sendo perdidas. Vamos trabalhar então sobre o que teria sido, de fato, a Primeira Guerra Mundial. Vou passar para o primeiro slide e a gente vai comentar, antes de entrar nesse assunto, a importância de você ter o cuidado nesse período da pandemia, tá? Então, criança, jovem, adulto, tenham cuidado com o vírus. Use máscara sempre que for sair. Lave sempre as mãos com água e sabão, detergente, tá? Use o álcool 70. Tenha sempre o cuidado que nós vamos vencer essa luta, tá certo? Não esqueça disso não. Passa para toda a família, que é muito importante termos essa preocupação. E para começarmos a nossa aula, nada mais interessante e importante do que você pegar o seu caderno e o seu lápis. Eu vou pedir para a produção abrir a imagem e eu vou dar alguns segundos. Tá? Não se preocupe, que eu vou dizer para vocês os principais pontos que vocês devem anotar, tá bom? Para que não exista erro. Ok, então vamos falar do que seria aquele século XIX, a Belle Époque, tá? Então, crítica, arte, cultura, um período em que estava havendo uma competição entre os países. Qual teria o melhor esportista? Quem se destacaria, né? Além dessa corrida cultural, né? Dessa concorrência, essa competição cultural, temos a competição de ser o melhor, de ser a potência capitalista de destaque. Então, por trás desse período de Belle Époque, onde existia criação da eletricidade, do telefone, do cinema, né? Também começava a ser intensificado o poder das potências. Para vocês terem uma ideia, de acordo com essa imagem aí, falamos sobre imperialismo e neocolonialismo. Primeiro momento, o que seria imperialismo, professor Flávio Alexandre? Imperialismo seria o nome dado a uma corrida capitalista das principais potências do século XIX. Elas iriam em direção a outros continentes, buscando matérias-primas, mão de obra barata, buscando sempre enriquecer. As potências como a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, né? Até os Estados Unidos aqui, eles estavam buscando sempre aumentar o seu poderio. Os Estados Unidos ficou voltado aqui para a América, mas lá na Europa, eles buscavam
suprir a necessidade deles da ganância com países, aliás, com territórios, né, na África, na Ásia, principalmente. Passar para outra imagem e continuar com essa referência aí, né? Quais foram os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial? Bom, nessa imagem nós temos Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Tá? Ele seria um chanceler. Ele teria contribuído para que o território alemão aumentasse com um poder considerável. Então, a questão da diplomacia alemã estava sempre ali em destaque. Para vocês terem uma ideia, até um território que antes pertencia à França ficou sob o controle alemão. Era o território da Alsácia-Lorena. Em 1871 ficou sob controle alemão. Então a Alemanha, com a sua ganância, ela queria tomar posse. Agora, por que isso, professor Flávio? Vou explicar para vocês. Coloca a imagem aqui, que essa merece uma atenção especial. Bom, pessoal, a Alemanha, diferentemente de outras potências, teria tido um desenvolvimento tardio. Para vocês terem uma ideia, a união dos reinos, né? A unificação da Alemanha ocorreu no século XIX, no início do século XIX. A Itália teria passado por isso também. Bom, o que é que podemos tirar daí? Que tanto a Alemanha quanto a Itália buscavam também recuperar o tempo perdido e conquistar mais territórios. Para isso, iria haver conflitos com a França, né? Iria haver conflitos diplomáticos contra a Inglaterra. Vamos dar prosseguimento. A França teria ficado irritado. Vamos abrir a imagem para eu poder explicar para vocês aí. Bom, vocês estão vendo o panfleto francês La Revanche, né? Então, a França queria uma revanche contra a Alemanha. Ela queria que o território de Alsácia-Lorena voltasse para o seu poder. Professor Flávio, o que teria esse território? Sabe minérios, né? Como ferro, por exemplo, carvão mineral. Naquela época, o país que detivesse uma área dessa teria um desenvolvimento econômico bastante considerável. Bom, esse aspecto que eu vou falar agora com vocês é um aspecto de nacionalismos, tá? Preste bem atenção nesses dois pontos aí, tá? Movimentos nacionalistas. Professor, é para anotar no caderno? É sim. Não esquece de colocar o título Primeira Guerra Mundial, tá? Então, pangermanismo. Pangermanismo, pessoal, é a união dos povos germânicos, né? Dos povos alemães. Você pode ver até a cor aí, ó, né? Uma mulher segurando a bandeira da Alemanha. Então, os germânicos deveriam se unir com o intuito de ampliar sua dominação, ter um crescimento econômico. Então, aquele povo ali da Alemanha tinha uma pretensão de se unir à Áustria, né? E tinha uma pretensão de anexar um território chamado Bósnia-Herzegovina. A Bósnia. Só que tem um detalhe. Na região da Bósnia, tinha uma comunidade considerável de povos eslavos. Quem seriam os povos eslavos? Sérvios, croatas. Lá, eles queriam se unir. Eles queriam se unir também para criar a chamada Grande Sérvia, né? Então, vocês podem perceber que nós já temos esses dois movimentos nacionalistas de grande destaque. De um lado, o pan-germanismo, com a Alemanha à frente, do outro lado, o pan-eslavismo, né? Com o pessoal, os sérvios ali. Então, por exemplo, os sérvios, eles tinham o apoio da Rússia, por exemplo. A Rússia, nesse período, estava dando os primeiros passos para promover um desenvolvimento industrial. Vamos estudar a Revolução Russa em uma outra aula. Mas os primeiros passos da Rússia, ela desejava que a produção escoasse pela Europa.
chegasse até o mar Mediterrâneo. E para isso, seria interessante que tivesse formado a Grande Sérvia, né? O objetivo, o sonho dos sérvios. Será que deu certo isso? Acho que não. Vamos ver mais adiante. Dando continuidade, nesse período, pessoal, acontecia o seguinte, antes de abrir o slide, presta atenção aqui no professor Flávio e anota essa expressão, tá? Paz armada. Bom, o que é isso, paz armada? Como estava para ter um crescimento econômico, diplomático, interesses territoriais, seria interessante que os países se unissem em alianças. Pois bem, foram formadas as chamadas Tríplice Alianças. Vamos abrir a imagem para que você entenda. Bom, essa primeira aí, a Tríplice Aliança, você vê que o início tem a Alemanha, né? Depois o Império Austro-Húngaro e a Itália. Como eu falei para vocês, a Alemanha tinha o interesse, tinha a pretensão de aumentar o seu território. Por quê, professor? Por vários motivos. Um deles, porque teria se unificado tardiamente. Outro, e bem importante, seria que a Alemanha, né, o território ali que já teria sido a Prússia, né, num período anterior, tinha o chamado Império Sacro Romano Germânico. Olha aí, germânico, Germans. Então, esse império lá, durante a Idade Medieval, detinha um controle sobre toda a Europa. A Alemanha tinha sido reduzida, então estaria na hora dela correr atrás do prejuízo e tentar voltar a ser uma grande potência. Tá bom? Bom, essa aí foi a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente. Os outros países que não gostavam nada da Alemanha precisariam se unir também. Então, podemos perceber a Inglaterra, a França e a Rússia. A Inglaterra, porque ela teria uma dominação na África e na Ásia considerável. A Rússia, vocês lembram bem, eu tinha comentado com vocês do poder da Rússia com a economia, que ela tinha interesse em fazer com que a economia desenvolvesse e precisava que existisse a Grande Sérvia lá. Então, estaria apoiando a Sérvia. Tá? E a França, professor, na Tríplice Entente, a França estava com raiva da Alemanha. Lembra do revanchismo? Ela queria o território dela novamente. Ela queria o território chamado Alsácia. Lorena. Isso aí está bem fácil. O professor Flávio já falou várias vezes. Vamos abrir novamente a imagem para ler com vocês. A paz armada. Né? Se vis passem para bellum. Bom, gente, isso aí era um provérbio latino, tá? Tem origem lá na Itália, cuja tradução literal seria algo como: se quer paz, prepara-te para a guerra. Descreve com perfeição o período da história europeia e mundial denominado paz armada. Uma época em que o mundo se preparava muito rapidamente para a tragédia da Primeira Guerra Mundial. Vamos abrir a câmera? Gente, existe linha de pensamento que diz assim, que a Europa seria uma panela de pressão e que a qualquer momento poderia explodir, tá? Poderia explodir. O que é que acontece então? Poderia existir existiam vários motivos para que isso viesse a ocorrer. Vamos ver alguns aí, tá? Abre a tela, por gentileza. Bom, como vocês podem observar nessa tela, existe aí nessa imagem a gota d'água para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial. O estopim, o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, nessa imagem preto e branco, essa primeira, né, a outra é uma charge, mostra o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e a esposa dele, Sofia.
Vocês podem ver aí, está mais em destaque. Ele teria ido visitar a região da Bósnia, tá? E nessa região existia um conflito consideravelmente perigoso, que era os sérvios que não estavam aceitando a política de aliança que a Alemanha fez com a Áustria e essa, por sua vez, com a Bósnia-Herzegovina. Os sérvios estavam sendo humilhados. Era uma nação sem ter um Estado, tá? Era um povo sem ter um Estado. Eles queriam melhorias. Um grupo de sérvios chamados Mão Negra, isso aí é para quem assistia Jack Chan, desenho de Jack Chan. Tinha um grupamento lá chamado Mão Negra. É o mesmo nome, tá? Bom, nesse grupamento existia um grupo de estudantes, vamos colocar dessa forma, entre eles um chamado Gavrilo Príncipe. Ele teria dado tiros no arquiduque Francisco Ferdinando e na sua esposa. Vamos aumentar a tela e focar nessa charge aí, para explicar para vocês como aconteceu, tá? A charge no desenho aí. Veja só. O arquiduque Francisco Ferdinando, assim que começou o deslocamento, né, com a comitiva dele em direção ao representante do governo bósnio, apareceu um dos estudantes, né, um dos criminosos, e jogou uma granada. A granada bateu nesse carro aí e não atingiu, porque ela pegou uma distância e quando explodiu, acertou parte da guarda. Tiveram ferimentos leves. O arquiduque Ferdinando ficou muito irritado. Eles então mudaram o deslocamento da comitiva. Só que algo deu errado. Porque justamente o assassino, que, segundo uma linha de pensamento histórica, não esperava que houvesse esse deslocamento, né? E quando ele percebeu, estava indo em direção a ele. Então ele sacou a arma e acertou tiros. No momento, disseram que o arquiduque viu a esposa sendo alvejada e teria dito: Sofia, não morra. Mas ele teria sido alvejado também, teria perdido a vida. Essa ocasião teria sido a responsável pelo grande estopim da guerra. Olha a imagem do Gavrilo Príncipe aí, pessoal. Tá? Ele se considerava um herói, em nenhum momento ele teria se arrependido. Tá? Ele teria dito que estaria representando o governo sérvio, os interesses dos sérvios. Mas isso aí foi a Primeira Guerra. Bom, pessoal, começa a haver o seguinte: a Alemanha decreta uma guerra, né, decreta guerra contra a Sérvia. Por sua vez, a Sérvia tinha um apoio da Rússia, né? Vai ficar contra a Alemanha também. Do outro lado, a Inglaterra fica contra a Alemanha. Lembram da Tríplice Aliança? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália de um lado, e a Tríplice Entente do outro. Inglaterra, a França. Tá certo, pessoal? Esses dois aí, ó, que se destacaria bastante, sem contar com a Rússia. A história desse período da guerra, ela é tida como uma guerra de fases. Vamos abrir a imagem novamente para explicar para vocês. Num primeiro momento, numa primeira fase, nós temos a Guerra de Movimento, 1914. O que seria isso, professor Flávio? Seria todas as tropas se deslocando para o teatro de operações. Futuramente, as pessoas que forem ser militar saberão esse significado aí. O teatro de operações é onde a guerra de fato acontece. Num segundo momento, seria a guerra de posição ou de trincheiras. Bom, gente, só os alemães fizeram trincheiras? Não, tá? Os ingleses fizeram trincheiras, franceses. E as trincheiras, vocês vão ver aí na imagem, tem toda uma história sobre ela, tá certo, pessoal? A dificuldade que era ficar ali
com chuva, com sol. Se levantasse, poderia levar um tiro, né? Vou explicar daqui a pouquinho. E a Segunda Guerra de Movimento faz a final. É nesse momento que entram com mais intensidade os países e vão cercando o teatro de operações, né? Os Estados Unidos, lá no finalzinho, no 45 do segundo tempo, teria entrado também, tá certo? Mas, enfim, a Alemanha, ela teria perdido a guerra. Olha as trincheiras que eu comentei com vocês aí. Os soldados, eles ficavam nessas trincheiras por dias e dias. Se alimentavam nas trincheiras, poderia levar tiro, né, em qualquer movimento falso. De vez em quando, um saía com a trincheira, e quem é militar sabe que a arma na época colocava-se uma baioneta para atingir ali o inimigo, né? Quando ele não conseguia, se chegasse muito próximo, ele poderia matar o inimigo. E a trincheira serviria para se alimentar, serviria para ficar com todos os cuidados ali, pessoal. Então imaginem, aviões nessa época circulando, né? Voando, aliás, e passando perto. Lembrando que os aviões nessa época, a boa parte do material dos aviões era feito de madeira e tecido, viu? Ô professor, madeira e tecido, sim, só uma outra estrutura de ferro. Ô professor, então, esse avião poderia se quebrar lá no ar durante um voo? Sim, acontecia muito isso, né? Foi utilizado em guerra, professor, o avião? Sim, gente, pela primeira vez. Tá? Então houve uma grande mudança. Essa guerra, ela teria provocado mudanças também em vários aspectos sociais, políticos e econômicos. Para vocês terem uma ideia, as mulheres, elas passam a participar do mercado de trabalho, não é uma quantidade considerável. Por quê? Boa parte dos homens estavam nas guerras. Então, jovens que mal tinham experiência da vida teriam ido para o campo de batalha. E tudo porque interesse dos grandes, interesse dos poderosos, interesse da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, foi na Primeira Guerra Mundial que houve um aperfeiçoamento na medicina. Por quê, professor? Porque começaram a fazer cirurgias de imediato, cirurgias de risco que até então não tinha tanta praticidade. Ô professor, podemos até falar da fisioterapia? Sim, quem futuramente for fisioterapeuta vai estudar que começou nesse período, né, de uma forma bem mais intensa essa profissão. E outras criações que foram resultados do momento da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, professor? Como foi que ficou, professor Flávio, a Alemanha? Bom, nesse slide aqui, né, vocês podem perceber o Tratado de Paz, mais conhecido como Tratado de Versalhes, impondo duras críticas à Alemanha. Nesse período, durante o finalzinho lá, começa a se destacar uma pessoa que vai fazer muita diferença na Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler. Ele vê que a Alemanha teria sido humilhada, porque os alemães consideram o Tratado de Versalhes uma humilhação, e começa toda uma caminhada para a Segunda Guerra Mundial. Então vocês viram hoje que a Primeira Guerra Mundial teria sido causada por vários motivos. O principal motivo deles teria sido a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Vocês viram também que existia uma necessidade de a Europa ela dominar. E essa dominação resultou na morte de milhares de pessoas. Bom, ficamos aqui com a história da Primeira Guerra Mundial com o professor Flávio Alexandre. Até a próxima, pessoal!